Quem é mecânica de Luzerna que é especialista em câmbio e manutenção automotiva, não só para toda a região, mas para todo o sul do Brasil. Nós vamos falar de 19 anos da Tecnicar aqui em Luzerna. Falar muito sobre câmbio automático. Está aqui com a gente um especialista do assunto. Temos alguns casos para colocar na telinha para vocês acompanharem. Hoje no podcast do Cidinho recebo nada mais nada menos que Erivelto Fussinger, meu amigo, irmão, camarada. Senhoras e senhores, os aplausos pro Erivelto aí, gente! Uhul! Que legal. Erivelto, como é essa sensação de ser a mecânica que é especialista em câmbio automático? Isso é bom? É bom. Como é que você está, Cidinho? Tudo certo contigo? Tudo ótimo, Tudo meu bem, querido. pessoal? Pô, grande satisfação estar aqui, né? Que legal. É muito legal, né? Já é um longo período que a gente trabalha, né? 19 anos na oficina. E fazem 8 para 9 anos focados mais na linha de câmbio automático, né? Então, são muitos cursos e especializações, né? Muito contato, muito network, e isso garantiu para nós aí uma boa experiência, né? Já em toda essa área de câmbio automático. Vamos lá, a gente vai entender por que tá dando bastante problema. O pessoal que acompanha os nossos vídeos percebe a frequência dos vídeos, problema de câmbio automático, problema de câmbio automático. E o primeiro caso está na tela já aí. Óleo de câmbio contaminado por água. Não combina com câmbio água, né? Não, nem um pouquinho. Bem, pessoal, isso aí é algo que está acontecendo corriqueiramente, né? Tem bastante, principalmente o pessoal da linha Jeep, ali, câmbio TF72, mas acontece em outros câmbios também, tá, pessoal? Câmbio TF70 já pegamos, Ford Ranger 6R80 com problema de entrada de água, enfim, inúmeros câmbios, né? O problema principal é o sistema de arrefecimento, não é problema no câmbio, é um problema no sistema de arrefecimento, que causa sim um problema grande no câmbio, né? Geralmente é causado quando fura o trocador de calor, né? O trocador de calor ali que está para diminuir a temperatura do óleo de câmbio quando muito quente e muitas vezes para aquecer o óleo de câmbio em dias muito frios, né? Então ele tem essa função, né, de acertar a temperatura do câmbio ali, do óleo de câmbio. Tem um trocador ali, né? Isso, esse é trocador. esse aí, o trocador é o vilão, né? Do Esse Jeep. aí, por sinal, é de um TF72 da linha Jeep, né? Ele se deu muito problema, né? Por uma questão de eletrólise, então é manutenção. Então, deu 40 mil, linha Jeep, pessoal, troca todo o líquido do sistema de arrefecimento, né? Faz uma limpeza geral, bota água desmineralizada, bota aditivo na proporção certa. Hoje tem esses trocadores de calor a um preço irrisório, né? Se não me engano, a Euro já está fabricando, valores assim baixíssimos. Então, bota na manutenção. Fez 40 mil quilômetros ou 4 anos com o teu carro. Não espera dar problema. Não espera. Hoje, uma manutenção de um câmbio de um Jeep desses aí é 14, 15 mil, depende, né? O que acontece. Muitas vezes tu faz a troquinha do trocador de calor, faz as trocas de óleo de câmbio. A cada 40 mil tu evita essa dor de cabeça. O pessoal tem que entender, né, Erivelto? A gente conversava sobre o tempo mudou. Veio a maravilha, que é o câmbio automático. Sim, com certeza. Que hoje a gente percebe na venda dos veículos, a procura é muito maior quando tem câmbio automático. E tem essa manutenção que é necessária, né? Não é só comprar o veículo. Não, né? Você entende que você tem que comprar o veículo e dar a manutenção adequada. Isso, existia muita falta de informação, né? E hoje em dia essa informação já é disseminada, então hoje já é mais tranquilo, né? Hoje o cliente a gente já orienta também, né? A cada 40 mil, principalmente na nossa região que é muito morro, né? Ou tu tá subindo ou tá descendo, então tu acaba sempre forçando mais. E o câmbio automático ele é feito por discos de composite e discos de metal. Então tu tem que fazer toda essa manutenção. E quando entra água, até voltando no tópico da água, ele acaba a composite é uma celulose, pessoal, é basicamente papel, né? Um papelão que tem lá dentro no disco, é um papel no disco de atrito. Não um papel como esse que a gente conhece, mas é uma celulose. Semelhante. É uma celulose. E a água entra e acaba dissolvendo toda essa celulose, dando um problema. E da mesma forma, que é o slide seguinte ali do óleo de câmbio queimado, é aquele carro que já tem patinação, que é o carro que tu sai às vezes de lombada, acelera, ele dá um delay, daí dá uma pancada, dá um esse tranco. disco é semelhante àquele da embreagem, que a gente tem lá o pezinho. Eles na verdade são compostos dentro do câmbio automático, são várias sequências de discos, são freios e embreagens, né? É que nem o disco normal que a gente tem num carro, digamos, câmbio mecânico, ele é um material diferente, ele não é uma celulose, ele é um material diferente, é de fibra, né? E tu tem um platô que força ele. Ali não, ali é pressão hidráulica dentro do câmbio automático. Então tu tem um pistão que empurra um conjunto de discos, metal composite. E metal composite ele vai prensar esse disco. Quando ele prensa, ele faz uma determinada parte do câmbio girar. E isso vai fazendo a relação, né? Em cima de solares, vai fazendo a relação do câmbio para a saída das marchas. E é interessante porque no veículo que você dirige, faz a marcha e você controla o tempo da marcha. Ali ele é por aceleração, isso? Na realidade, tem todo um parâmetro eletrônico em cima, não é só aceleração. É a força. Então é posição de pedal de acelerador, é torque de motor, é solicitação de torque,
claro, a posição de pedal, é a velocidade do veículo. Então tem todo um cálculo em cima para fazer a troca de marcha. Deixa eu te pôr Tudo numa saia controlado justa. eletronicamente. Eu adoro colocar as pessoas na saia justa. Qual o câmbio que é o melhor? O manual ou automático? O melhor automático toda a vida, né? Em Sério? questão de conforto, em questão de Ele é mais consumo, assertivo que a pessoa que faz manual? Muito mais, muito mais. Porque Sério? quando tu faz manualmente, eu tô falando dos câmbios modernos, né, pessoal? Não é aqueles automáticos antigos, lá os hidramáticos ainda. Lá eu digo que os manuais eram melhor. Mas hoje em dia tem muita tecnologia em cima, muita tecnologia. Até exemplos assim, ó, veículos como o próprio Focus Power Shift, o Golf DQ200, né, que são câmbios automáticos, automatizados de dupla embreagem, né? São veículos que fazem uma média extraordinária na estrada, né? Justamente por toda essa tecnologia que vem embarcada neles. Perfeito. Tem mais uma imagem ali, coloca para nós lá, Gigi. Filtro de óleo de câmbio obstruído. O que aconteceu ali? Isso aí, na realidade, o que acontece? Com o passar do tempo, essa composite vai degradando. Também toda a parte de bucha interna do câmbio também vai degradando, que é normal, né? Com o passar dos anos. E essa sujeira, essa limalha das buchas e do resto da composite que tem dentro do câmbio vai se depositando no cárter. Consequentemente, vai subindo e vai obstruindo o filtro. Né? Os câmbios CVT também, quando gera um pouco de limalha, vai obstruindo. Então, por isso tem que fazer manutenção. Manutenção preventiva. Troca de óleo e, quando possível, troca de filtro. Não tem acesso ao filtro, flushing. Flushing e troca de óleo. Faz com que limpe o câmbio por dentro, tenha uma longevidade maior do teu câmbio. Temos discos de composite e metal danificados ali. Uma imagem de demonstração, né, Eri? Isso, demonstração. Ainda existe um pouco de composite ali no disco em si, né? Mas existem casos que a gente pega lá que, cara, vem o disco pelado ali, não tem mais composite. Veio moído. Agora Veio eu lembrei moído. que um dos últimos vídeos, né? Ele era corroído ali, ele tinha uma marca. Chegou a empenar o disco de tanto que aqueceu e fritou. Daí vem aquela imagem anterior do óleo queimado lá. É o atrito dos discos da composite ali, faz cozinhar o óleo, dá um superaquecimento dentro e queima o óleo do câmbio. O que é esse pistão do câmbio com vedação deteriorada? Esse aí até uma imagem, esse pistão tá bom, é uma imagem da internet. Ele é que a gente novo? pegou, é novo, né? Mas esse aí é um pistão que dá muito problema. Né? Principalmente lá, quem já teve Jetta 2.5, Jetta 2.0 ali, câmbio 09G, que quando ia entrar a quarta marcha, patinava e caía no Aquela nela. escapada. Justamente esse pistão aí rompeu muito, né? Rompeu muito esse modelo de pistão aí. Ele rompe e a pressão hidráulica, o pistão é o que empurra os discos, né? Que faz com que os discos prensem e tu tenha a rotação lá no câmbio. Então, quando tu degrada isso, a pressão hidráulica escapa pela vedação ali do pistão e tu perde o acionamento da marcha. É fundamental ele estar em bom funcionamento. Sim, com certeza. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu ouço falar muito e hoje a gente vai tirar a dúvida. Embreagem completa do câmbio Power Shift da Ford. Qual que é o diferencial? Na realidade, assim, esses câmbios, é o que eu comentava antes, tanto o DQ200, né, da linha Volkswagen, e o próprio Focus, vamos dar o exemplo do Focus. Focus, EcoSport, enfim, esse câmbio, Fiesta saiu, né? O New Fiesta, ali 1.6, os mais completo, né? Os titânio, saiu com esse sistema de dupla embreagem. É uma maravilha para andar. Eu digo assim, são os dois câmbios mais prazerosos de andar no meu ponto de vista. O que ele tem de vantagem? Porque ele é um sistema dupla embreagem, então a rapidez na troca da marcha é muito rápida. Se tu quer andar um pouco mais esportivo, cara, é fascinante para andar. Porém, ele dá uns probleminhas que não dá lá no câmbio automático. Por ele ser esse disco de fricção ainda, né, acaba dando trepidação, que nem a linha Ford, ele deu bastante os primeiros, né, deu bastante problema na parte do módulo, parte de gerenciamento eletrônico. Os carrinhos, se entra água, ele tem dois carrinhos que deslizam para fazer acionamento da embreagem, acaba travando. Então dá uma série de probleminhas que teve aí. Mas eu sempre digo assim, são carros fantásticos para andar, mas tem sua manutenção. Custo às vezes um pouco elevadinho para tu fazer um sistema completo de embreagem desse. Mas são carros fantásticos. No caso do DQ200, que daí já é a linha Volkswagen, que é o próximo slide ali. É num Golf aquele ali? Isso aí saiu no Golf 1.4 TSI, né? O exemplo mais comum aí no Brasil rodando. Né? Também digo assim, é um carro fantástico. Tive um, por sinal, e um carro que eu adorava. Você teve adorava. Golf? Tive. Eu tive um monte de carro já. Mas é um carro que eu gostava muito, né? É um carro que te dá uma economia, aí tu me pediu antes, né? A questão do automático, se prefere automático ou não. É um carro que tu tira, cara, 15, 16, 17 na estrada. Né? E um pouco tá na função do gerenciamento eletrônico, né? Ele é um câmbio 7 marchas, então tu tá andando na estrada 100, 110, sétima marcha, giro lá embaixo, o carro com torque fascinante. Cara, né? Então o câmbio automático te proporciona... A eletrônica, na realidade, o gerenciamento te proporciona muito isso. Esse câmbio ele dá problema nessa parte de embreagem por desgaste, normal, né? Desgaste de uso. Né? Principalmente na nossa região, que é muito morro. E também dá mais um problema que é na mecatrônica. A mecatrônica a gente pode dividir em 3 problemas na interna dele aí. Mecatrônica. É a mecatrônica, que é essa que está aparecendo agora aí, do DQ200. São 3 problemas. Primeiro, que é problema de arquivo, corrompimento de arquivo. Problema relacionado à bateria. Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente. Então a bateria
acusando lá para troca, tu já tem tensão baixa na partida, Sim. faz com que corrompa arquivo, que perca, né? Que perca, enfim, toda essa parte de arquivo e gerenciamento eletrônico. Outro problema é vazamento de pressão hidráulica na parte interna desse carinha aí. Então a gente consegue hoje abrir e fazer toda essa manutenção. E o terceiro é o rompimento da carcaça dele. E daí sai o acumulador de pressão, que é aquela parte mais barrigudinha para fora. Ali estoura, perfeito. Entortar até. A gente já fez um desses que estourou. Todo aquele conjunto. Então, hoje tem solução para tudo isso, né, pessoal? São os câmbios que tem um gostinho de repente mais elevado para fazer essa parte de embreagem, mas estruturalmente interno, tanto o Power Shift quanto o Q200 são muito robustos. A parte interna é um câmbio de engrenagem, mas ele é muito, muito robusto. Mais difícil dar problema na parte interna. De repente um garfinho, alguma coisa assim, mas pouquíssimo. Mais essa parte de embreagem que incomoda. Nós temos da linha Fiat aqui também um câmbio Duologic. Isso Para aí. o pessoal compreender. Inclusive, depois vai ter de um Palio, né? Isso, vai ter a embreagem ali que compõe, né? A embreagem trabalha com esse câmbio que está aparecendo. Esse câmbio Dualogic, na época, pessoal, que saiu, o pessoal, principalmente das revendas, venderam muito como sendo o câmbio automático. E ele não é um câmbio automático, ele é um câmbio automatizado. Tanto é que por fora ele é o mesmo câmbio. As Toro também saiu algumas, né? Se eu não me engano. Na Toro já saiu com o TF70, daí 72, desculpa, que é aquele que dá o probleminha da entradinha da água lá. Ah, tá. Mas é aquele modelinho lá. Aí depois saiu os 9 marchas na Toro também, que daí é a linha diesel. Né? Mas esse câmbio aí saiu muito ali nos linha Palio, Siena, se eu não me engano, alguma Doblô também saiu. E esses câmbios eram vendidos como automáticos, mas são automatizados. Então é um sistema de embreagem comum, como o carro com o câmbio manual normal. É o mesmo sistema de embreagem, então tem os mesmos problemas, o mesmo problema de desgaste, mas tem todo um gerenciamento eletrônico em cima. Então essa parte hidráulica também apresenta bastante problema de solenoide, problema de vazamento, perda hidráulica de pressão. Até o momento que entra em emergência, o carro não sai mais do lugar. Nossa. Daí a gente consegue fazer toda essa reparação do bloco hidráulico dele, toda a reparação, troca de solenoide, troca de embreagem, né? Essa embreagem é bem legal porque embora olha assim, parece uma embreagem como de qualquer outro carro com câmbio manual, ela tem um sensor lá no atuador dela, no rolamento, que vai medir o deslocamento do rolamento para saber o índice de desgaste. Coloca essa do Duologic lá, Gigi. Essa daí que já está aí. Ela daí. agora está na tela. Isso aí. Agora Essa aí, então, ela já tem um sensorzinho ali no atuador, né? Que vai passar para nós. Quando começa a desgastar demais a embreagem, esse atuador trabalha fora do range dele de trabalho. E acaba apresentando falha lá no sistema de câmbio. Que legal. Erivelto, a gente sabe que assusta bastante falar sobre isso, né? Fala, mas eu comprei o veículo tal lá e tem conversa, né? Sempre tem conversa. Aquele carro lá dá problema, esse dá problema, aquele não dá, esse é top, esse é bom. Enfim, para todos tem solução, né? Alguns um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. E queria que você falasse para nós, aproveitando, entrando nessa linha, porque a Tecnicar hoje se especializou e vocês entraram num ramo de mercado que vocês têm um trabalho com veículos abaixo de 20 anos, isso? Isso. Aliás, acima de 20 anos, né? Ao contrário. Isso. A gente não trabalha mais com esse carro um pouquinho mais antiguinho, por questões de qualidade de peça, tá, pessoal? Não é que são enjoados, não. É que chegou um momento que hoje a reposição dessas peças não existe mais marcas de qualidade. Então é o veículo que vem para a oficina, a gente faz uma pequena manutenção. Quando vê dali 2 dias, vem cá, o problema está o mesmo, o carro está igual, tu vai lá, peça com problema. Daí acaba dando uma dor de cabeça para o cliente, uma dor de cabeça para nós. Né? E a gente chegou à conclusão que pô, não vale a pena, eu acho que vamos tocar para frente aí. Né? E esses veículos a gente acabou deixando um pouquinho de atender. Não é questão do veículo, porque quando a gente começou há 19 anos atrás, eram novos, esses carros estavam saindo da concessionária. Sim. Mas a questão da reposição. Então, o mercado mudou, a reposição de peça, o fabricante da peça, e não está errado a estratégia dele, né? Vai focar no que gira, no que vende, que é o que está aí no mercado. A intenção deles é durar menos. Com certeza. Erivelto, a gente falando dessa questão das especialidades de vocês, nós sabemos que hoje vocês praticamente já não têm concorrência, porque muitas pessoas de mecânicos aqui da região, mecânicos inclusive de longe, mandam veículos para vocês aqui, sabendo da especialidade que encontra aqui. Isso, o foco no câmbio automático se faz em torno de 9 anos que a gente já focou mais no câmbio automático. Então são 9 anos de curso, de especializações, de network, de palestras, enfim, né? Com o foco no câmbio, na reparação do câmbio automático. Muito se aprendeu, hoje a gente eu digo que a gente consegue ter uma boa expertise em cima do câmbio automático. Muitas soluções que não existiam há 9 anos atrás tem hoje.
né? Um exemplo é a reparação de corpo de válvula. Hoje a gente consegue via importação, né? Não nossa, mas de parceiros que importam, de empresas especializadas no câmbio automático, nessa manutenção, importam peças da Sonax, Transgo, e a gente consegue reverter aquele corpo de válvula que seria descartado, que é um valor altíssimo de troca. Hoje a gente consegue reparar e está botando de volta aí no funcionamento e garantindo o funcionamento, fazendo teste de vácuo, enfim, funcionando corretamente, né? Então tem muita solução hoje, né? O câmbio automático ele ganhou uma proporção muito mais grande. Hoje a maioria dos veículos saem com câmbio automático, né? A gente tem o mercado expandindo cada vez mais e as soluções estão chegando cada vez mais. Então é um mercado muito bom de trabalhar, no meu ponto de vista. Que legal. Gente, quem assistiu no Instagram, tá fechando aqui, mas esse podcast continua lá no Facebook do Cidinho e da Tecnicar e também no canal do YouTube do Cidinho. Assista lá porque agora a gente vai entrar na história, nos 19 anos de Tecnicar. Vamos falar da história agora um pouquinho. Algumas curiosidades, a gente vai voltar um pouco no tempo, aquela sensação lá dos 19 anos, tudo começando, aquele jovem sonhador que tinha um sócio, inclusive, que o pai ajudou lá no começo de tudo, né? Ele veio, são 19 anos, essa trajetória. Você lembra lá do primeiro dia, quando a mecânica abriu, você lembra? Tem aquela memória? Eu lembro de toda a história, né? Do início, de antes da mecânica, quando a gente começou, né? Quando a gente planejou, me lembro do planejamento que a gente fez, né? Começou na época, até eu fazia faculdade na época, né? E daí foi do meu TCC foi em cima disso. Olha e só. a oficina no TCC era mais voltada para o público feminino, né? Foi um TCC legal, bom de fazer, mas isso validou bastante coisa, né? Tu começar com um plano de negócio, você valida muita coisa. Me lembro de toda a formatação da oficina, né? A gente começou no porão da casa lá dos meus pais. Olha só. A mãe perdeu o jardim, a horta dela lá. Coitadinha, mas valeu a pena. Foi metida a máquina lá, coitada, até hoje. Eu É acho que dona- ela olha, se entristece de ter É a aquele Dércia? piso lá, a dona Dércia, seu Pedro, né? Porra, a dona Dércia é fãzaça minha, hein? Isso aí, ó. Beijo, Curte, dona viu? Dércia. E ela curte mesmo. Ela curte mesmo, segue, ela curte. comenta, eu gosto de ver lá. Isso aí. Mas valeu a pena perder o jardim, né? Pra mim valeu. Eles não sei se ficaram tão felizes, né? Ou eu lembro que eu fui algumas vezes lá. Ele era baixinho, né? Vocês fizeram uma adaptação lá. Sim. E às vezes ficava isso aqui quando erguia o elevador para não bater no Sim, teto. tinha uns locais que sim, né? Que a gente começou, o início de tudo foi um elevacar, né? A gente começou em 2 com um elevacar. Macaco, rolar no chão, não tem como fazer diferente, né? Caixa de ferramenta cada um e bastante equipamentos. Equipamentos a gente começou já para a época, né? Sim. Com nível bom de equipamento, scanner, máquina de limpeza de bico, multímetro bom, torquímetro. Então a gente começou, né? Não foi uma oficina qualquer, começou focando na parte de equipamento, para prestar um serviço de qualidade, né? Para validar o teu serviço. E depois foi passo a passo, foi validando, comprando outro elevador, outro. A gente conseguiu botar 5 elevador naquele minúsculo espaço. Nossa! Minúsculo espaço, 5 Cinco elevador. elevador. Então, às vezes, trabalhando num carro, faltava peça para que ele empurrava para fora, botava Fazia um outro para sorteio. dentro para fazer a avaliação, pedia as peças, empurrava para fora, vinha outro para continuar a manutenção conforme vinha as peças. bem assim. Né? Muito louco o negócio no começo, mas são 19 e foram 11 anos lá embaixo, 11 anos, né? Naquele apertinho lá, mas graças a Deus tudo deu Vocês certo estão aí, né? folgados, né? Tudo Tu deu lembra certo. do primeiro carro? Lembro o primeiro carro, né? O primeiro carro foi um Corsa, de um guri que vinha do Rio Grande do Sul. Ele trabalhava na empresa, era Vitimolinos, se eu não me engano. Atropelou uma Jaguatirica. Jaguatirica. E foi um grande amigo nosso, Eduardo Camaroto, que do Luzerna, que teu amigão, hein? ligou para mim e disse: ele tá aberto já. E, cara, tem um colega nosso, tá vindo ali do Rio Grande, é cliente nosso aqui da empresa, né? Ele tem empresa em Luzerna, até hoje em Ducal, né? Empresa referência na área de usinagem. Oxe. Atende aí o Sul, Brasil inteiro, né? Referência em qualidade no sistema de usinagem. Ele só, tô com um cliente nosso, assim, atropelou um Jaguatirica, estourou o radiador. Foi o primeiro carro. O primeiro carro que chegou lá e... O que tu arrumou nele? A gente nem tá... Foi cabeçote, porque daí estourou o radiador, ferveu, foi cabeçote, radiador novo, sistema de arrefecimento. Olha a alegria dele. Quando Nada, fala nada. cabeçote, Bah, maravilha, motor, você né? comemora. Maravilha, maravilha. Mas foi o início, né, cara? Foi o início. Né? Nessa época, nesse dia, nem tava a oficina aberta ainda. Foi no início, foi lá pelo dia 2, 3 de maio, isso. E a oficina a gente inaugurou mesmo no dia 25 de agosto. É tipo que era aquele- o dia do município, né? E daí a gente disse, não, vamos botar para fazer... É tipo aquele bebê prematuro, né? Exato, Nem esperou a mecânica tava ali- abrir. Não, nada, já foi para... O Grilo tem a tua primeira nota, você A estava minha contando. primeira, isso aí, primeira nota fiscal, Danilo Felder. Popular, Grilo na cuca. Popular, Grilo, se estiver vendo aí... Se tiver guardado, tem a primeira nota. Nota número 1 da Tecnicar. Ano que vem, ele tem o cliente até hoje? Até hoje. Ah, mas ele ganha um desconto. Ah, ganha, né? Ele sempre tem. Sabe Tem quem vai moral. te cobrar um desconto? Neylor Padilha.
Ô, que show de bola, né? Ele fez um vídeo passando aquela ponte lá em cima do Guaíra Eu vi, curti. e balançando o nosso cheirinho do carro retrovisor. Ganhou desconto. Ganhou desconto. 50% no próximo serviço. Aí Não pode, não tanto, pode mas passa escolher aí. o serviço. Tô brincando. Vai, Erivelto, que legal. E vem toda essa história em mente. Agora vamos voltar no tempo um pouquinho. Vamos lá. Como é que era a porta lá? Lembra como é que era a porta de abrir a mecânica? Sim, até hoje tá lá, cara. Uma porta de elevação. Ela é de puxar. Ah, era de É de erguer. erguer, é de erguer. Aham. Então vai lá. Tá lá, primeiro dia. Primeiro dia. Vai lá, abriu o cadeado. Ergueu a tampa, ergueu. Pá! Sabe quem tá lá dentro na hora que você ergue a tampa? O Erivelto de hoje. Tá bem vestidão aí, tá na moda. Acho que não tinha uniforme naquela época ainda ou já tinha? Não, tinha uniforme. Já tinham feito uniforme. Começou com uniforme, Primeira coisa, não tudo tinha. organizado, né, cara? Primeira coisa era o uniforme. Tá, o Erivelto vai estar lá dentro. Aí tu estende a mão pro Erivelto que tava começando. O que tu falaria pra ele? Pô, disse, olha, velho, tu tem bons pensamentos, te guia nos teus pensamentos que vai dar certo. Vai ser muitos obstáculos, né? Vai com calma, tenha paciência. Em muitos casos não seja tão perfeccionista, que isso até atravanca muito, né? E, enfim, né? Se a gente começasse hoje com a experiência, muita coisa diferente seria, né? Muita coisa. Imagino. Foram muitos acertos, né? Muitos acertos, alguns erros também em decorrer do caminho, mas principalmente muito aprendizado. Né? Já comentávamos antes, eu e o Cid, a gente conversa, né? O Cid é um parceiraço, né? Nós choramos a nessas gente se mágoas aconselha muito, né? Se aconselha muito. Mas, assim, e eu sempre busco, claro, o crescimento profissional, o crescimento como mecânico, o crescimento como empresário, né? Que são duas funções bem diferentes que a gente tem que balançar, tem que botar lá na balança e tentar, né? Tentar equilibrar. A vida pessoal nossa, eu acho que esse é o principal, né? A gente conseguir estar de bem com a nossa vida pessoal. É um desafio constante, né? Muito aprendizado, foram 19 anos de muito aprendizado, muito autoconhecimento, enfim. E teria um monte de coisa. Eu acho que eu sentaria com o Erivelto 19 anos atrás e nós faríamos um churrasco junto aí e sairia muita e muita história. Mas imagino. Hoje tem quantos funcionários a Tecnicar? Hoje tem 10 funcionários, a gente já teve 11 funcionários. Né? Existem projetos aí para frente, né, de segmentação de mercado, então vamos deixar. Eu acho que não é o momento de também ter uma equipe tão mais inchada do que está hoje, né? É o foco. O foco de repente é vir segmentando. Hoje a oficina multimarca, ela é muito custosa para tu manter, em custos financeiros mesmo, né? É muita tecnologia vindo, é muito equipamento, é muita montadora diferente, é muita marca diferente, cada carro com uma especificidade de ferramenta. Então se torna muito. Às vezes o pessoal questiona, mas lá na concessionária o valor é tanto. Concessionária hoje atende uma marca, tem um nível de ferramenta. Hoje a oficina multimarca, eu não falo só pela Tecnicar, eu falo pelo mercado em si, né? Hoje uma oficina multimarca que atende muitas marcas aí, cara, é estrondoso o investimento em equipamento. É estrondoso. Até, tipo assim, essa semana nós fizemos uma reuniãozinha, falamos um pouco da organização. Nós não temos espaço mais na oficina para botar equipamento, tipo assim, não tem. Saiu de um lado, tiramos uma mesa lá dentro para colocar máquina de troca de óleo de câmbio, máquina de sistema de ar-condicionado. Então, tá tudo acumuladinho ali que não tem quase nem como você mexer mais. Então, é muito equipamento e muito investimento na oficina multimarca. Legal. Nessa caminhada, tem duas pessoas muito especiais que marcaram tua vida. Em memória, uma pessoa muito querida. Teu paizão, que inclusive também virou mecânico junto lá no começo. Sim, né? Tanto o pai quanto o Laerte, né? Que hoje é falecido, né? Um abraço a toda a família do Laerte. Toda a família aí, que foi o início de tudo, né? Foi o cara. Ele era teu sócio? Foi meu sócio, né? Abraçamos a causa juntos aí. E foram 6 anos de sociedade, né? Ele saiu antes, né? Do que aconteceu posteriormente. Né, até por uma proposta de trabalho da esposa dele na época, que era muito viável, não tinha como perder, né, não tinha, e daí a gente sentou e conversou muito, sempre com muita maturidade, né, o Laerte era uma pessoa acima da média, né, foi um sócio acima da média, foram 6 anos sem uma discussão, 6 anos que a gente planejava, botava em execução e dava certo, sabe, então foi fantástico, foi uma experiência fantástica, né, se estivesse entre nós hoje e me dissesse, Siri, vamos abrir, sei lá, vamos vender coco lá na praia, pois cara, vamos pensar e vamos amadurecer, que uma hora vamos vender coisa. É o sangue empreendedor. Sangue empreendedor. Que maravilha. E teu paizão? E o pai, né? O pai já era aposentado na época, né? Cuidando do sítio, né? Ele se aposentou e disse, não quero me incomodar, vou comprar um sítio. Não quero mais trabalhar muito, comprar um essa sítio. Pesada bater martelo no porão aí. Meu Deus, e ele veio, pegou junto ali no início, os primeiros 3 anos ali. Trabalhou juntão, né? E é isso que eu digo, cara. A pessoa tem que ter vontade, Cid. Vontade. O pai já tinha aí seus 60 anos aí na época.
praticamente. E E ativo. chegou e ativo, e forte, bem de saúde, e chegou ali e começou a trabalhar na oficina e ajudava a fazer socorro, a entregar carro, a tirar um parafuso que quebrou lá. Ele sempre foi serralheiro, né, de profissão. O pai nunca foi mecânico de profissão, foi serralheiro, né? E deu uma força tremenda para nós no início. Deus é Tremenda. maravilhoso, né? Aham. Que maravilha. E tem uma pessoa em casa lá, né? Aliás, 2 pessoas em casa que vão estar assistindo aqui. Será que o pai vai falar de nós? Isso aí. Tem uma das pessoas que dobra teu paraquedas, né? Dobra, né? Os dois, né? Na realidade, minha esposa e meu filho, né? A Regiane, o Arthur. Né? Tio, faça uma média. Quem sabe hoje você dorme Parceiraço, abraçado com ela e não dorme no sofá hoje. Não, hoje sim, né? Fazer uma moral. Faz uma média cada Não preciso cada mais noite. nem lavar a louça essa semana, tá? Show de bola. Você nem lava, você tem máquina automática lá, velho. Gigi. Ele fazendo um teatro aqui, ele nem lava, é a máquina. Não, lavo sim, ela sabe. É a máquina. Pouco, né? Ultimamente. Pouco. Manda um lavar. beijo pra eles, que eu sei que eles são muito especial. São. E a família da gente é o combustível da gente estar no outro dia, levantar, tomar aquele café e vamos pra mais um dia que vai vir cheio de batalha. Mas a gente tem energia. É a base da nossa vida, né? A família é a base, né? Que maravilha. Enfim, muitas vezes acontece um monte de problema. A gente sabe que acontece problemas em qualquer local, em qualquer empresa, né? E tu chega em casa lá, vê tua esposa, vê teu filho, brinca um pouquinho. Meu Cara, Deus. naquele momento é um momento da família, né? Então eu tento, Meu né? Deus. Tento. Digo, sempre assim, é um crescimento pessoal, né? Da empresa. Muitas vezes a gente não consegue desligar. Não adianta dizer que tem pessoas que dizem, eu saio da empresa e desligo o botão. Não, não é assim. Mas a gente tenta minimizar o máximo possível e curtir eles, né? Os poucos momentos, né? Hoje a gente passa 12 horas na empresa, passa 3 horas juntos, né? Então, esses poucos momentos em família a gente tem que curtir muito. E agradecer a Deus, agradeço a Deus toda noite pela família que tenho, meus pais, enfim, toda a família, amigos, colegas, cara, entra todo mundo na oração, a gente agradece. E agradece do coração mesmo. E quero te agradecer, meu irmão, por todos os conselhos sempre, né? Eu sou uma pessoa que sou extremamente apaixonado pela Tecnicar. Amo você pra caramba, te considero um irmão, sempre falo isso, né? O Eri é um irmão que não é de sangue, mas é de coração, e a gente tem uma conexão muito forte, né, Eri? E a gente conversa, ele me puxa a orelha, às vezes eu fico meio bravo, mas eu aceito que ele é mais velho, brincadeira. E é uma pessoa muito sábia, e eu adoro conversar com ele, né? Em todos os momentos ele sempre tem aquela palavrinha certa, né? A gente chora as pitangas, a gente comemora. E o Eri foi quem me fez colocar o pezinho na CDL, né? Isso tá aí aí. o cara, né? Esse dia vai ser tranquilo. Vai ser de boa, né? Vai ser tranquilo. Cara, e depois que entrou tá lascado, né? Não sai mais, né? Não é um vício, né? Fica. E vamos colocar enfeite nos Natal. E vamos fazer enfeite. Hoje tá mais colocar fácil, né? enfeite, Mas hoje tá no mais de boa. começo- Hoje tá mais de boa, né? Aliás, dá um abraço pro seu Fussinger também, que foi um dos soldadores, dos artesãos aí. O Eri e o pai dele que fizeram os primeiros enfeites de Natal aí, né? Isso, a participação da mãe também, ele A tua bastante, mãe? né? Porque durante o dia daí o pai e a mãe ficavam fazendo, à noite eu ajudava quando fechava a oficina, né? Mas a gente desenhou, que projetou, cortou, fez os moldes lá para entortar todos os ferrinhos, Viu? tudo artesanal o negócio. Os que compraram talvez não aguentam, mas aqueles Mas aqueles lá estão firme. até hoje, né? O pessoal- São quantos anos já? 9? Eu não sei. Eu sei que o pessoal, dá dica pra vocês. Se vocês olhar pros postes e falar, de novo esses enfeites, quantos anos esses enfeites? Dão os parabéns pro Erivelto e o pai dele, que tá aguentando o enfeite. Os que quebram, eles tiram. Tiro, né? Mas ainda tem bastante inteiro. Ai, gente. Tecnicar, 19 anos, como eu sempre falo, sou apaixonado, né? É uma empresa que é inspiração. E a gente só traz aqui no podcast pessoas e histórias que inspiram. Quero te agradecer, meu irmão, por tudo, do fundo do coração. Que Deus sempre te abençoe, te dê saúde, sabedoria nessa caminhada. Que vem os 20, os 21, 22, 23, que vem os 50, 60. Que nós podemos estar aqui fazendo podcast daqui 100 anos. Já pensou? Os dois com o sorinho aqui, ou Isso aí. um deitado na caminha. Erivelto, lembra que nós gravamos aquele podcast? Ixi, aquele tempo é daqueles tipos de celular ainda. Vamos continuar Viu só? tomando bastante vinho e Opa, celebrando as aproveitar a vida. vitórias, né? Aproveitar. E agradecimento especial ao Cid, né? O Cid é um parceiraço da vida, né? Como ele bem falou. A gente se conheceu na época aí, no início da CDL, NDL, enfim, cara, e é um cara, assim, fantástico, fantástico. É uma pessoa que só veio a somar na minha vida. Ô, meu irmão, para que vai estourar os botões aqui. Às vezes a gente chora as pitangas, né? Ele disse, mas cara, às vezes eu desabafo com o Cid, né? É bom, né? Ele faz o trabalho psicológico, daí depois que eu choro pitanga, sabe o que ele faz? Ele dá um sorriso, cara. Daí aquela hora tu não sabe o que faz, cara. Ele diz, puta, tá certo ele, né? Pra que a gente ficar pra baixo? A gente tem isso duas aí. opções na vida, ou reclamar ou ficar feliz. É bem Eu me isso aí. inspiro muito nele, cara, nesse sorrisão que ele dá, cara. É Diz, nóis, pô, meu tá irmão. certo, ó, tá certo. Toca aí, para. Vai fazer eu chorar já agora. E para que vai estourar certo. meus botões. Obrigado, meu irmão. Deus real. te abençoe sempre. É de coração. Vamos agradecer uma salva de palmas pra ele, pô, Gigi, Oh, da parte certeza, técnica. né? Ó, Ô, Gigi!
Gigi. E agora sim, Gigi. Agora, finalmente, Gigi, depois de toda a espera, nós vamos tomar um café, vamos comer. Tem salgadinho ali, tem coxinha, tem grústulo, Gigi. Tem um monte de coisa boa pra nós comer ali, tá? E bater um papo. E o cheirinho tá bom, o cafezinho tá bom, cara. Delicioso. Tá quentinho aí. Gente, muito obrigado. Foi o podcast do Cidinho, contando os 19 anos da Tecnicar, especialistas em câmbio, manutenção automotiva. Diretamente das instalações da Incubadora Tecnológica de Luzena. Um beijo e até o nosso próximo podcast, nosso próximo programa. Tchau, gente. Abraço.